Amados, nós estamos no final já da nossa série de mensagens baseada em 1 Coríntios 13. Estamos falando sobre relacionamentos extraordinários, né? Investindo ou desenvolvendo relacionamentos extraordinários. Diga, desenvolvendo relacionamentos extraordinários. Nós temos dito que nossa vida é pautada por relacionamentos. Relacionamentos definem nossa vida. Relacionamentos muitas vezes determinam nosso sucesso e nosso fracasso. Às vezes onde a unção de Deus não te leva, os relacionamentos te levam, porque você pode ser cheio de unção, mas não tiver relacionamentos. Deus, provavelmente a pessoa com que você casou é fruto de um relacionamento, de alguém que você conhecia. O seu trabalho, sua profissão, o lugar que você mora, a cidade que você mora, com certeza são resultados de relacionamentos. Se você está aqui hoje, provavelmente foi por causa de um relacionamento que você desenvolveu e essa pessoa te convidou para estar aqui. Ou um dia te trouxe, alguém te trouxe e você está aqui hoje. E nós temos falado, baseado em 1 Coríntios 13, sobre esses relacionamentos. Como que nós desenvolvemos relacionamentos, não relacionamentos quaisquer, ordinários, comuns, mas nós precisamos de relacionamentos extraordinários. O ano passado foi um ano tão difícil, né, por causa da pandemia, e continua sendo, mas ano passado acho que foi mais chocante ainda, porque tivemos que nos afastar das pessoas, muitas vezes, afastamento social, né, distanciamento social. E isso a gente vê como ficou mais acentuada a necessidade de relacionamentos. E hoje nós não podemos nos dar ao luxo de viver qualquer tipo de relacionamento. Tem que ser um relacionamento extraordinário. Quando você pode estar conversando com alguém, e você que é solteiro, de repente, próximo dessa pessoa, ou essa pessoa, ou alguém relacionado a ela, pode ser sua futura esposa ou esposo, já pensou nisso? Ou pode ser, você está falando com alguém que pode abrir uma porta para você de emprego, de trabalho, de um grande negócio na sua vida profissional. Ontem, quando dei uma palavra no velório da Fernanda, eu gosto muito de um texto, 1 Samuel, se não me engano é 20, versículo 3, por ali. Está por perto ali, pelo menos. Obrigado. E Davi dizia assim para Jonatas: tão certo como vive o Senhor e minha alma vive, apenas um passo entre mim e a morte. Até nisso relacionamentos são. Um relacionamento pode representar para você a morte, ou o sucesso, a vitória, a expansão, alguém te lançar para uma nova oportunidade. Mas nós precisamos vencer esses relacionamentos, crescer nesses relacionamentos. Nós já falamos sobre, aqui em 1 Coríntios 13, versículo 4, a gente está meditando, o amor é paciente. 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Hoje, nós queremos falar sobre essa parte aqui. O amor, versículo 5, não se ressente do mal. O amor não guarda rancor. Diga assim, o amor não guarda rancor. Tem uma versão na tradução livre que diz o seguinte: o amor não guarda registros de erros. Os contadores aí, né, a Ju, o Ronaldo, não tem os livros lá de registros lá, né? A expressão que Paulo usa é relacionada à contabilidade. O amor não registra erros, não guarda um livro de razão de erros ali. O amor não faz uma listinha com todos os seus pecados. O amor não faz isso. É isso que o texto está dizendo. E essa manhã eu quero falar com vocês sobre a cura do ressentimento. Diga assim, a cura do ressentimento. Em Jó, se você puder abrir sua Bíblia, você consegue acompanhar aí? Jó está com a Karina tinha o esboço aí, não deixou aí com vocês? Tá aí? Então tá. Jó. Vocês não conseguem escrever Jó aí nessa versão? É Jof. É porque eles têm uma projeção ali, daí em inglês eu acho que não. Tem que ensinar inglês para ser jovens aí. Acharam? Então acha Salmo 150, Salmo 1, depois volta um pouquinho lá, o que vocês acham? Jó, capítulo 5, versículo 2, diz assim:
O ressentimento mata o insensato. O arrependimento mata o insensato. Jó 36:13 diz: os que têm coração ímpio guardam ressentimento. Os de coração ímpio guardam ressentimento. Deixa eu abrir aqui em Jó também, porque acho que eles vão se bater lá. Show? Faz isso que eu falei. Vai em Neemias, no último versículo de Neemias, depois você já puxa para Jó. Só vai rodando. Tá bom. Depois Titio ensina vocês. Jó, capítulo 5. Eu quero basear esse entendimento sobre o que é ressentimento, quando nós olhando para a experiência de Jó. Ressentimentos, todos nós aqui com certeza já passamos por essa experiência. Nós sabemos que as pessoas ferem umas às outras. A gente fere as pessoas intencionalmente ou não, a gente machuca pessoas. Quantas vezes nós já ferimos alguém, ou você já feriu alguém? E a forma como nós lidamos com essas feridas, com aquilo que foi feito contra nós, isso muitas vezes vai determinar o nosso futuro, vai determinar a nossa vida, vai determinar a nossa felicidade, o nosso futuro de vida. Como nós lidamos com esses ressentimentos? Porque se você não reagir corretamente a essas feridas, a ferida vai se transformar em um ressentimento. Alguém fala algo para você, alguém diz algo para você, alguém faz algo. E se você fica ligado naquilo, você começa a alimentar as suas feridas. Você começa a dar valor àquilo, aquilo se torna um ressentimento. Quanto mais eu penso naquilo, se você reprime suas dores, por exemplo, algo que aconteceu, isso vai se tornando uma raiva. E o ressentimento é um dos grandes inimigos dos relacionamentos. Ressentimentos nos impedem de nós vivermos relacionamentos extraordinários. Ressentimento destrói todo tipo de relacionamento. Quantas vezes nós como conselheiros, os pastores já ouviram isso, mas você já deve ter ouvido isso, alguém dizer assim: eu não amo mais meu marido. Eu não amo mais meu esposo. Eu não sinto nada mais pela minha mulher. Tudo morreu aqui dentro. E a pessoa pergunta: pastor, o que há de errado comigo? O errado é o ressentimento. Porque o ressentimento, ele vai destruir suas energias. De tal maneira que você vai ficar, no momento, eventualmente você pode se tornar vazio, achar que não tem nada. Ressentido. Só que a boa notícia é que a Bíblia nos ensina que nós podemos ser curados desses ressentimentos que nos ferem. A Bíblia fala disso. 1 Coríntios 13:5, que a gente leu. O amor não se ressente do mal. O amor não registra erros. Aquilo que eu falei do livro de contabilidade ali. E Jó é um exemplo na Bíblia de alguém que viveu, que teve todas as razões do mundo para ser um homem ressentido. Jó é um homem que podia ter todos os motivos para guardar rancor, se ressentir. Ele era provavelmente um dos homens, se não o homem mais rico da terra, no seu tempo, um dos homens mais ricos da terra. E um dia, esse homem perdeu tudo. Ele foi à falência. Ele perdeu suas propriedades, ele perdeu tudo que tinha. Mas não só isso, ele perdeu seus filhos, porque todos os seus filhos foram mortos. A sua esposa se voltou contra ele, se tornou contra ele. O pão está vivo aqui. A sua esposa se tornou contra ele, se voltou contra ele. Mais tarde ele tem uma doença que é incurável, dolorosa. E quando os amigos dele vão visitar ele para saber como ele está nessa doença, em vez de serem simpáticos, de terem compaixão daquilo que ele estava passando, aqueles amigos, resumidamente dizendo, eles falam assim: a culpa é tua, você fez alguma coisa, você tem culpa no cartório, ninguém passa por isso se não fez algo. Não se simpatizaram, não tinha nada, não se colocaram no lugar dele. Jó tinha
mil e umas razões para ficar ressentido. Ele podia dizer: olha, mas minha mulher me abandonou, fica falando de mim, meus amigos me apontam os erros, perdi tudo, cadê Deus nessa hora? Deus, cadê você? Ele podia ter feito tudo, mas em vez disso, ele se recuperou do ressentimento. E a Bíblia diz que Deus fez da última parte da vida de Jó a melhor parte. Deus fez da última parte da vida de Jó melhor que a primeira parte. Tudo que ele perdeu, ele recebeu em dobro. E independente da dor que você possa viver, independente da dor que você possa ter tido no seu passado, você que me ouve pela internet ou você que está aqui, Deus pode fazer o máximo, Deus pode fazer o melhor para o resto da sua vida, se você fizer o que Jó fez. Amém? Mas quando eu estudava e preparava essa mensagem, eu creio que Deus vai fazer algo. Se você abrir teu coração essa manhã, Deus pode fazer algo restaurador, que marque toda a sua vida. Essa manhã Deus pode ser um marco na sua vida de transformação, de mudança, de atitude, de vida, de vivenciar algo novo do Senhor. Então primeiro, nós vamos dar uma olhada em três formas, ou melhor, três causas de ressentimento principais. E depois nós vamos falar sobre três curas, três formas, de cura do ressentimento. Então as causas, em primeiro lugar, as causas do ressentimento. Em primeiro lugar, o que as pessoas pensam de nós. Em Jó, acharam agora? Ufa aí, ó. Jó 19:5. Jó 19:5. Veja a experiência de Jó. Ele diz assim: vocês pensam que são melhores que eu e acham que a minha desgraça prova que sou culpado. Se de fato vocês exaltam acima de mim e usam contra mim a minha humilhação. Ele estava dizendo: olha, vocês, ele está falando para os amigos dele, vocês acham que são melhores. E vocês acham que a minha desgraça, os meus problemas é por culpa minha, porque é uma consequência de algo que eu fiz. Deixa eu fazer duas perguntas para você. Você acha que pode se ferir? Você acha que você pode se ferir sem que haja alguém dizendo coisas desagradáveis sobre você? Tem? Tem como? Não, a pessoa não falou nada, mas tem. Você já se sentiu rejeitado quando nada foi feito para você se sentir assim? A pessoa não fez nada, mas você se sente rejeitado? Sim ou não? Por quê? Porque às vezes é pelo jeito que as pessoas te olham. Então, às vezes é pelo gesto, pela linguagem, aquilo que não é falado, aquilo que não é verbal. Nós podemos ferir pessoas ignorando elas, sem falar nada. A gente fere, machuca pessoas, isolando pessoas, fingindo que não percebe que ela existe. Talvez alguns de nós aqui tiveram pais que você nunca conseguiu agradá-lo. Talvez alguns de nós aqui tenhamos tido pais que você quis agradá-lo, você fez de tudo para agradá-lo, mas você sentia, não é que ele falou isso, mas você não se sentia, não conseguia agradá-lo, não importa o quanto você tentou, você nunca conseguiu. E isto nos fere, isso nos machuca. Então as pessoas, as causas do ressentimento, primeiro, o que as pessoas estão pensando de nós. E às vezes ela nem disse, mas ela pensou, ou ela demonstrou. Segundo lugar, outra causa de ressentimento é o que as pessoas falam de nós. Aí é mais fácil, né? Jó 12:5. Jó, capítulo 12, versículo 5. Os que estão seguros desprezam os desgraçados e empurram os que estão para cair. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. Ele está dizendo que aqueles que estão seguros desprezam aqueles que estão mal. Empurram aqueles que estão prestes a cair. Palavras podem ferir pessoas? Claro que podem. Palavras machucam, destroem.
Alguém já disse que varas e ossos podem quebrar meus ossos, mas pessoas nunca podem me ferir. Isso é uma mentira. Que às vezes você machuca muito mais com palavras do que com uma ação, com uma violência física. Se eu der 90 segundos para você, não precisa disso, eu acho. Se eu der 90 segundos para vocês, você vai lembrar de coisas que te disseram na tua infância e que até ainda hoje te machucam. Pense um pouquinho. Coisas que foram ditas para você que te machucam até hoje. Outra coisa que nos fere, como rótulos nos ferem. Rotular uma pessoa, fulano é assim, fulano é isso, fulano é aquilo. E às vezes ainda nos ferem hoje. E isso causa ressentimentos. O que as pessoas pensam, o que as pessoas falam. Em terceiro lugar, o que as pessoas fazem conosco. Jó passou por isso. Jó 19:19 diz assim, final do versículo diz, as pessoas que eu mais estimo estão contra mim. As pessoas que eu mais estimo, todos os meus amigos chegados me detestam, se voltaram contra mim. Olha o que Jó está falando. A tragédia de nossos dias é o abuso. Abuso físico, abuso emocional, abuso espiritual. A sociedade que a gente vive hoje é uma sociedade abusiva. E olha o que Jó está dizendo. Ele está dizendo, aqueles que eu amo mais. Mas o local onde nós encontramos mais ressentimento não é no nosso ambiente de trabalho, não é na escola, é no lar. É no casamento, é na família, no meio da família. As pessoas mais próximas de nós são aquelas que têm mais chance de nos ferir, que a gente convive mais. Podemos ser traídos, podemos ser desleais. Podemos... as pessoas podem trazer palavras que nos ferem dentro do lar, dentro da casa. Dentro da casa, as pessoas fazem coisas que nos machucam. Muito mais. E é em nossa casa, é no nosso lar, no nosso casamento, na nossa família, que nós temos que aprender a lidar mais com os ressentimentos. Temos que aprender a lidar com o que as pessoas pensam de nós, com o que as pessoas dizem sobre nós, com o que elas fazem conosco, para sermos curados desse ressentimento. Então, primeiro, essas são as causas. O que pensam, o que falam, o que fazem com a gente. Mas qual que é o problema do ressentimento? O problema, em segundo lugar, o problema do ressentimento é que quando as pessoas nos ferem, a nossa reação normal, é natural nossa, é ficarmos ressentidos, não é? Essa é a reação natural do ser humano. Mas não é a correta. É natural nós agirmos assim, mas não quer dizer que é a correta. Por quê? Porque isso traz mais mal do que bem para nossas vidas. Quando a gente olha para o livro de Jó, a gente aprende que isso vai produzir três coisas. Primeira coisa, que o ressentimento é irracional. Diga, o ressentimento é irracional. Jó 5, versículo 2. Ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo, que leva à morte. O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Olha o que ele está dizendo, a falta de juízo. Aqui diz que não vale a pena. Em Eclesiastes 7:9, o autor diz assim, é tolice alimentar o ódio. Tolice, aqui o texto está dizendo que é tolo. O ressentimento não faz sentido, amados, porque ele é ilógico, ele é sem motivo. Não vale a pena o esforço de você ficar ressentido. Não faz sentido. Mas por quê, pastor? Por que não faz sentido ficar ressentido? Porque ele não pode mudar o teu passado. Alguém fez algo contra você, alguém te machucou. Não importa o quanto isso possa ressentir você do que aconteceu, isso não vai mudar o seu passado. Ah, ele me machucou, ele me ofendeu, aquela pessoa me fez mal. Beleza, você fica guardando isso. Vai mudar a situação? Não vai. Você não consegue mudar o passado. Você não vai conseguir corrigir o problema lá do passado agora.
O ressentimento não vai fazer com que você se sinta melhor. Não vai. Assim, amados, então por que ficar ressentido? O texto diz que é tolice, não adianta, não faz sentido. E aqui tem uma pergunta para você. Você já fez alguma coisa tola ou estúpida porque você estava ressentido? Quantas vezes? Nós guardamos ressentimento e aí fazemos coisas estúpidas. Eu vou mostrar para ele. Vou mostrar para ela. Agora vai ver. E aí a gente vai lá e faz uma coisa maluca, uma coisa estúpida e se transforma num tolo ou numa tola. Guardou ressentimento. Não mudou a situação, deixou algo pior. No Salmo 106, versículo 3, o salmista diz assim: muito zangado, agiu e falou sem pensar. Moisés falou e agiu sem pensar. Foi quando Moisés, Vera Rocha, agiu sem pensar. Não pôde entrar em Canaã, porque ele se ressentiu e fez algo. Nós fazemos isso quantas vezes? Dizemos coisas sem pensar no que falamos, porque o ressentimento é irracional, é ilógico. Outra coisa, o problema do ressentimento é que ele é inútil. A sua raiva só está ferindo a você. Jó está mostrando isso, que quando você se ressente, você sempre vai se machucar mais do que os outros se machucaram, porque você está alimentando aquilo. Você está alimentando aquela dor. A pessoa já esqueceu do que aconteceu, ela nem lembra mais. Para ela está bem, e você está lá. Mas ele disse isso. Ele pensou aquilo. Enquanto você estiver fervendo isso, vomitando isso, chateado com isso, isso vai se voltar contra você. A pessoa não está nem aí. Ela nem lembra, ela nem sabe. E deixa eu falar algo para você. Muitas pessoas permitem, muitos de nós, às vezes permitimos que pessoas do nosso passado, talvez um ex-companheiro, talvez pais, talvez professores, alguém que um dia te fez se sentir miserável, nós permitimos muitas vezes que essas pessoas do passado voltem desse passado para o presente e continuem fazendo você miserável, e ela nem sabe disso. Porque cada vez que você fica lembrando, cada vez que você fica ressentindo, você está trazendo aquilo lá do passado e te tornando cada vez mais para baixo. Mas o Senhor hoje quer te libertar. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que isso é tolice. Essas pessoas que te machucaram, que te magoaram, que te feriram, que fizeram algo contra você, elas não podem te ferir de novo, a não ser que você permita. A não ser que você traga isso. Mas ressentimento não é só irracional, é inútil. E também não vale a pena, não vale a pena. Alguém já disse que ressentimento é suicídio emocional. Eu vi uma frase que eu achei fantástica: ressentimento é um inferno do coração. Ressentimento é o inferno do coração. Porque a pessoa ressentida, ela guarda aquilo. Pense um pouquinho, as pessoas mais infelizes que talvez você conheça são pessoas ressentidas. Pessoas que guardam ressentimento, cheias de ressentimento, são infelizes. Elas prolongam a dor. E custa caro ser assim. Não tem como ser feliz e ficar ressentido ao mesmo tempo. Não tem como. Ou você vai ser ressentido, ou você vai ser feliz. Então o problema do ressentimento é que ele é irracional, ele é inútil e ele é doentio. Ressentimento te deixa doente. Jó 21, 23 diz assim, 23 ao 25, vai acompanhando, eu não vou ler todo ele, só uma parte. Alguns homens levam uma vida feliz e morrem ricos, mais para frente ele diz. Depois ele diz, outros ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade e morrem com o coração cheio de amargura. Porque não tem como ser feliz e ressentido ao mesmo tempo. Porque se você permanece guardando mágoa,
você está se ferindo, você está se machucando, isso é doentio, não faça isso. A gente ouve muito nesses dias, olha o que você come, cuidado com o que você come. Tá certo, a gente tem que cuidar do que a gente come. Mas a questão não é só o que você come, é o que está comendo você. O que está te corroendo por dentro. O que vai fazer essa diferença na sua vida? Aquilo que está te comendo por dentro. E existe uma relação muito forte, amados. A Bíblia fala disso. Da saúde física e a tua saúde espiritual. A tua constituição emocional e a tua constituição física. Existe uma relação entre doença e pecado. Nem toda, claro. Não é que toda doença é causada pelo pecado, claro que não. Mas muitas vezes, muitos problemas que temos desenvolvidos é porque nós guardamos mágoas, ressentimentos. É isso, a Bíblia diz que a falta de perdão apodrece os ossos, né? Ela faz mal. Toda pessoa ressentida está doente. Se você tem ressentimentos, eu quero te dizer nessa manhã, você está doente, Jesus quer te curar. Você não tem ideia, muitas vezes não temos ideia do que estamos fazendo conosco. Quando a gente guarda mágoas. Quando guardamos mágoas, nós estamos machucando a nós mesmos. E isso sempre vai nos ferir. Porque ressentimentos arruinam nossos relacionamentos. Em Provérbios, no capítulo 17, no versículo 22, Salomão diz o seguinte: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido ressaca os ossos, ou resseca os ossos, melhor dizendo. O ressentimento, ele vai encolher você. Se você permitir, o ressentimento vai te colocar dentro de uma conchinha. Então, meu irmão, para o seu próprio bem, para a sua própria saúde, não guarde mágoa. Perdoe as pessoas. Perdoe. Em terceiro lugar, então a gente falou as causas do ressentimento, o problema que é o ressentimento, e agora o que nós queremos aqui. Qual que é a cura do ressentimento? 3 coisas Jó fez, que mudaram a vida dele. E transformaram os restos dos seus dias na melhor parte da sua existência. Por mais que ele teve dores tremendas. Talvez você tenha passado por dias difíceis. Jó passou por isso. Perdeu tudo que tinha economicamente, família, saúde. Tinha todos os motivos para ser um homem ressentido com Deus e com as pessoas e com a vida. Mas ele entendeu que não era essa a posição dele, que ele devia ter. Então, para você ser curado de todo e qualquer ressentimento, guarde isso para o resto da sua vida como um rema de Deus. Porque Deus preparou essa manhã para falar com você e para te libertar, amém? Em primeiro lugar, revele a sua dor. Em Jó, no capítulo 7, do versículo 11, Jó diz assim: por isso não posso ficar calado, estou aflito, tenho que falar, meu coração está cheio de amargura. Outra versão, a NVI diz: por isso não me calo, na aflição do meu espírito desabafarei, na amargura da minha alma farei as minhas queixas, eu não vou guardar, eu preciso botar para fora, eu vou desabafar. Jó 10:1, Jó capítulo 10, versículo 1, ele diz: vou me desabafar e falar da amargura que tenho no coração. Ó Deus, não me condenes. Deus, não me condene daquilo que está no meu coração. Sabe o que o texto está dizendo? Revele sua dor, admita a sua dor, seja honesto, diga a verdade, confesse francamente: está doendo, eu estou sofrendo. Emocionalmente, esse texto está dizendo: Jó queria vomitar tudo que estava dentro dele, que estava guardado dentro dele. Deus, ele queria dizer: Deus, eu não gosto disso. Deus, não é justo isso. Eu estou marcado, estou zangado. Deus, essa situação dentro de mim cheira mal. Eu não aguento mais. Deus, eu estou zangado.
Imagina você dizendo para Deus: Deus, eu estou zangado. É ir com o Senhor também. Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor deixou? O que eu fiz? E sabe o que Deus fez, amados? Você acha que Deus ficou surpreso? Oh, não se está bravo comigo, João, mas a culpa não foi minha. Não, Deus não fez isso. Deus não fez isso porque Deus sabia o que Jó estava passando. Deus sabia que Jó estava chateado desde o primeiro momento. Deus sabia, Deus permitiu isso. Ele apenas permitiu que Jó admitisse e botasse isso para fora. Deus quis que ele falasse. Quanto mais você guardar isso que está dentro de você, mais ressentimento você vai ter, mais mágoa você vai ter, mais doente você será. E Deus quer te libertar. Quando Jesus fala: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, é te libertar completamente de todo ressentimento, de toda dor. O começo de tudo da cura para o ressentimento, para as mágoas, é revelar a sua dor. Diga assim: o começo é revelar a dor. É o início da cura. É por onde começa o processo de cura na sua vida. Se você deseja ser curado dessas feridas emocionais, essa revelação desse sentimento dentro de você é o ponto de partida para você alcançar a transformação. Você precisa compartilhar a sua dor com alguém. Você precisa compartilhar aquilo que você sente com alguém, com um amigo, com uma amiga, com uma pessoa, com alguém de confiança. Alguns que nos assistem pela internet, ou talvez estejam aqui presencial, estão zangados com Deus por coisas que aconteceram no passado. E Deus sabe disso. Você sabe disso. E muitas vezes nós não queremos admitir isso. E o ponto de partida é dizer: Deus, eu ainda estou chateado. Deus, eu ainda estou zangado, triste com isso que aconteceu. Você só precisa revelar seu sentimento. Ter o teu tempo de oração a sós e dizer: Deus, eu estou assim. E não pense que Deus é aquele velho barbudo com um cajado numa mão e com um raio na outra, esperando você errar para Ele te acertar. Ele não vai fazer isso. Ele não está com um raio te esperando para te acertar e te derrubar. Ele não vai fazer isso. Deus é amor. Ele quer que você abra seu coração. Deus não vai te julgar por isso. Porque Deus sabe o quanto você se sente. Deus sabe o que você está sentindo. E você começa o processo de cura quando você admite o ressentimento, quando você admite a raiva. Nessa série de mensagens, nós já falamos aqui sobre 4 coisas que você pode fazer com o sentimento, quando tem uma emoção negativa, né? Você pode reprimir, você pode suprimir, você pode expressar e confessar. Só que às vezes o reprimir, o suprimir e o expressar pode ser errado, porque a pessoa pode fazer do jeito errado. Reprimir e suprimir é errado, mas expressar, a pessoa fala tudo e machuca os outros ainda mais. Mas quando você confessa, admita isso para Deus. Diga assim: eu preciso admitir meus ressentimentos. O que há na sua vida, meu irmão, que você finge que não sabe? Que nós sabemos os problemas. O que há no seu casamento que você finge que não existe, mas está ali, te incomodando? E fere você, machuca você. O que há no teu relacionamento com seu namorado, com seu chefe, com seus pais, com seus filhos talvez, que você sabe que existe? Todos sabem ali que existe esse problema, mas você finge que não existe. Uma vez vi uma expressão assim: imagine você entra numa sala e tem um elefante cor-de-rosa sentado lá. Elefante cor-de-rosa. E você finge, e você diz assim: que elefante? Não, cuidado com o elefante cor-de-rosa. Que elefante? Quem não vai ver o elefante?
Todos estão ali, juntinhos, e finge que o elefante não está ali. O que tem na sua família que você finge que não é verdade? Que você faz vista grossa? Na sua vida. Amados, você precisa enfrentar. Esse é o primeiro passo. Admitir é enfrentar, é encarar. Talvez alguém diga assim: eu quero fechar as portas do meu passado. E aí você pode fazer isso, então você vai tentar fazer o quê? Tentar mudar o presente. Mas não adianta. Você precisa fechar as portas de seu passado. Mas não existe fechamento sem abertura. Você vai fechar, mas primeiro você tem que abrir e encarar, enfrentar, admitir. E aí depois resolver isso e ficar para trás. Nós gostaríamos de fechar sem mexer. Alguns dizem: eu quero enterrar o meu passado. Eu vou continuar tentando enterrar o meu passado. Só que sabe qual que é o problema? O passado ressuscita dia após dia. Porque isso aqui, quando não se resolve, é a mesma coisa que enterrar alguém vivo. Tem que enterrar ele morto. Enterrar alguém vivo, ele vai ficar lá, acabou com o braço, sai para fora, vai ficar. Ele tem que morrer, admitir, enterrar, daí se enterra e nunca mais vai mexer naquilo. Você precisa lidar com isso. Talvez, sabe o que você pode fazer? Se você quiser fazer isso, quando for para a sua casa, ter o seu momento a sós, hoje ou durante a semana, escreve uma carta para Deus. Diz tudo o que você sente. Se você não consegue falar, escreva: Deus, eu me sinto assim, eu acho assim. Ou então pega uma sala, um quarto sozinho assim, e fale tudo para Deus. Revele seus sentimentos para Deus. Deus não vai te botar para correr, Deus não vai te botar para fora, porque Ele entende você. Lembre, Ele criou você, Ele fez você, Ele sabe que você vai conseguir. Talvez muitos aqui digam nesses dias, principalmente de sofrimento, de tanta dor: Deus, onde você estava quando meu filho morreu? Onde você estava quando minha mãe morreu? Onde você estava quando meu pai morreu? Onde você estava quando minha esposa, meu esposo partiu? Deus, onde você estava? Às vezes nós não admitimos, mas a vontade era essa. Sabe onde ele estava? Ele estava no mesmo lugar quando o filho dele, Jesus Cristo, morreu naquela cruz. Sabe por quê? Porque Deus compreende a tua dor, Deus compreende a minha dor, Deus compreende a nossa dor. E nós vivemos num mundo onde nada é perfeito, as coisas não são perfeitas. É por isso que nós todos vamos para o céu em nome de Jesus, onde tudo um dia será perfeito. Nós oramos assim: seja feita na terra a tua vontade como é no céu, porque nós desejamos isso. Por isso arranje um amigo, abra seu coração para ele. Todos nós precisamos pelo menos uma pessoa que você possa abrir a sua vida e se derramar perante ele. Não tenha medo. Por isso, amados, como igreja, nós queremos a importância do discipulado, das células. De você não apenas vir num culto, não apenas frequentar semanalmente um culto dominical, mas estar inserido numa célula, em alguém que pode te pastorear, ter contato com você. Não se iluda: eu, pastor, não consigo atender mais que 50, 30 pessoas, e olha lá. É irreal, é mentira, que um pastor cuida mais do que isso, não cuida. Ele pode saber da vida, orar, fazer isso aqui, mas quando você tem um grupo de amigos, de irmãos que você convive, tem um pastor, que é o líder de célula, que pode te acompanhar, e aí você se abre, você tem cuidado, ele te ajuda a vencer essas feridas, juntos, porque também temos feridas. Revele a sua dor, mas quando você for revelar a sua dor para alguém, duas coisas: revele para uma pessoa de total confiança, não abra o teu coração para qualquer pessoa. E faça isso num ambiente seguro de aceitação, não onde vão te condenar, onde alguém vai te ouvir, não vai ficar dizendo: pecador, nossa, você fez tudo isso. Não, onde seja aceito. Em segundo lugar, na cura do ressentimento, para você ser curado, então revele a sua dor. Diga assim: para eu ser curado, eu preciso revelar a minha dor. Em segundo lugar, vou tentar apressar que nós temos ceia. Libere seu ofensor. Jó 42:10 diz assim: depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos,
42, 10, né? O Eterno fez que ele ficasse rico de novo. Ele deu um dobro tudo que tinha tido antes. Como que começa esse versículo? Depois. Como e quando Deus fez isso na vida de Jó? Retribuiu, ou devolveu, ou fez com que ele recebesse tudo em dobro? Depois que ele orou, ele liberou os seus ofensores. Perdoe-os, deixe-os. Você não vai ter paz enquanto não perdoar aqueles que te ofenderam. Os amigos de Jó tinham ferido ele, traíram ele, foram desleais com ele, foram críticos com ele, não foram compreensivos. Não há nada mais triste, algo que doa mais do que ser mal entendido, do que ser acusado falsamente, e assim foi com Jó. Jó não tinha falta nenhuma, ele era inocente. Ele tinha todo o direito de ficar ressentido. Deus havia virado a vida de Jó de cabeça para baixo. Mas quando foi que Deus realmente mudou, trouxe uma mudança na vida de Jó? Não foi depois que Jó retalhou a pessoa, não foi depois que Jó se vingou, não foi depois que Jó ficou ressentido, foi depois que Jó liberou aqueles que ofenderam. Ele os deixou ir, terem a sua vida. Jó os perdoou. E aí Deus começou a trabalhar na vida de Jó. Ai, por que Deus não faz? Por que Deus não faz? Porque está segurando pessoas aqui, segurando elas e não deixando elas ir, você não sai do lugar. A Bíblia diz que ele não somente os deixou ir, mas ele orou pelo sucesso deles. Deus, aquele que me persegue, aquele que me machucou, aquela minha ex, aquele meu ex, aquele fulano, aquele cara no trabalho, seja quem for, Deus, eu o abençoo, eu declaro vida, que ele se encontre com Jesus, que ele tenha uma vida abundante, assim como eu tenho em Cristo Jesus. Comece a abençoar, comece a liberar, você vai ver que o teu coração vai mudar. Por isso, amados, é tão importante que eu libere os meus ofensores. Porque todos nós nos tornamos aquilo que nós estamos focalizando. Vou repetir. Nós nos tornamos o que estamos focalizando. Aquilo que a tua atenção está presa naquilo, aquilo que você se torna. É a lei da vida. O que focamos é o que nos tornamos. Eu não vou ficar ressentido não, eu não vou guardar mágoa não. Ixi, caiu, já ficou. Já está guardando aquilo. Aquilo que você põe em evidência. Meu pai é tão desprezível, meu pai fez tanta coisa ruim, eu nunca vou ser igual ao meu pai, eu nunca vou ser um pai como ele, ponto. Você está colocando evidência nele ali, algo que você não quer. Aquilo que você focaliza é aquilo que você se torna. Por isso você vê histórias que se repetem. O pai bebia, fazia um monte de coisa, batia na mãe. Aí o filho fala, não vou fazer isso. Ele vai lá e faz a mesma coisa. Aquilo que ele mais repugnava. Eu não vou ser igual a minha mãe. Se você não liberar essas pessoas, você vai se tornar e vai começar a ser como eles. É um fato. Você se torna semelhante àqueles que te feriram. Quantos casos de abusos a crianças e tantas outras coisas a gente vai ver. O abusador foi abusado um dia. Estou certo ou estou errado? Está certo, né, psicólogo? A amargura em seu coração. A amargura, o ressentimento do nosso coração, amados, produz coisas estranhas na nossa personalidade. Você tem que liberar, perdoar. Pastor, quantas vezes de fazer isso? Pedro também perguntou a mesma coisa. Jesus, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Jesus em Mateus 18, 21, 22 diz, e quando Pedro pergunta, o Senhor diz, 70 vezes 7? Pedro pergunta, 7 vezes, tá bom? E Jesus fala, não, 70 vezes 7, 490 vezes. Não guarde uma lista de munição, de situações. Casamento, por exemplo. Você fez isso, você fez aquilo. Você fez aquele outro. Você fez... A pessoa começa a ter uma lista.
de erros da pessoa. Se você está fazendo isso, deixa eu dizer algo para você. Não está amando. Você está, porque a Bíblia diz que o amor não guarda rancor, não faz listas. Se você faz isso, amado ou amada, você está destruindo seu relacionamento, seu casamento, seja o que for. A Bíblia diz 490 vezes, Jesus falou, 70 vezes 7. O perdão deve ser contínuo. Tem uma ideia no nosso meio, no meio evangélico, cristão em geral, que sugere que o perdão é um ato de uma vez só, né? Perdoa e pronto, acabou. A pessoa foi, tem um exemplo aqui, eu fui severamente ferido, abusado muito cedo em minha vida. E a pessoa chegou para o culto, baixou a cabeça e me falaram assim, eu perdoo. Pronto, é só isso que eu tenho que fazer. A gente sabe que não é isso. Porque o perdão não é um ato. Perdão é um processo. Diga assim, perdão é um processo. A Bíblia diz que o perdão é contínuo. Você continua perdoando. Você faz esse ato? Faz. Aí eu perdoo o fulano. Mas você não tem amnésia. Daqui a pouco vai lembrar aquilo de volta. E aí você perdoa. E aí você perdoa. E cada vez que a tua memória acende, você perdoa e perdoa. Até que um dia você vai perceber que você já liberou a pessoa. Que você não tem mais aquele sentimento. Então você vai perceber que você não precisa mais dizer assim, eu perdoo. Por quê? Porque você já fez esse processo. Pastor, como eu sei que liberei alguém completamente? Quando ela não me fere mais. Quando aquilo não me fere mais. Quando você pode entender suas dores. Quando você pode orar pelo sucesso dessa pessoa. Quando você consegue ir no lugar e se sente confortável, mesmo que aquela pessoa esteja ali, isso não te faz mal. Isso é sinal que você já liberou completamente a pessoa. A Bíblia diz, orem por aqueles que maliciosamente usam vocês. Jó fez isso. Quando você finalmente libera essa pessoa, quando você se sente perdoando, então você pode parar, porque você já liberou. Agora, quando você não se sente perdoado, é porque você precisa perdoar. Nós vamos celebrar a ceia. E constantemente eu percebo pessoas que dizem, mas a pessoa não se sente perdoada. Porque ela não perdoou. Ela não entendeu o que Deus fez por ela. A Bíblia diz, para buscarmos o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. No reino de Deus o perdão é essencial. Eu não sei sempre. Pastor, você sabe quando perdoa alguém? Não sei. Não sei. É o tempo. É um processo. Eu perdoei o fulano. Mas a gente vai fazendo isso até que sinta. Até que perceba, melhor dizendo. Não faço porque eu sinto. Eu faço porque eu sei que é a coisa certa. Antes de vir o sentimento, vai vir a coisa certa a fazer. Perdoe a pessoa. Primeiro, faça, diga assim, primeiro, Deus me diz para fazer a coisa certa. Depois vem o benefício. Então, primeiro você libera a pessoa. Talvez o sentimento não venha. E aí você vai sempre liberando, perdoando, perdoando. Até que de repente aquele benefício, você sente que você liberou a pessoa. E você também se sente livre. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer assim, se eu deixar ele ir, ele vai ficar impune, pastor, isso não é justo. Não é verdade? Eu vou perdoar e vai ficar nisso mesmo. Ele vai aprontar de volta, ela vai aprontar de volta, ele vai fazer isso, vai machucar alguém de volta. É isso mesmo. É isso mesmo. Você está certo. Quem disse para você que a vida é justa? Deus não disse para você com certeza que a vida é justa. Porque a vida não é justa. Muita gente má consegue se sair bem na vida. Você concorda comigo ou não? Estou vendo umas caras assim. Sabe boi na frente da porteira aberta assim? Olhando para a porteira, olhando para o lado. Vou ou não vou? Amado, a vida não é justa. Muita gente má consegue se sair bem, por quê? Agora deixa eu explicar algo aqui que é espiritual. Por isso,
ou isto, melhor dizendo, o fato de ter muita gente má que consegue ser bem, isso explica porque eu e você precisamos ter uma firme crença em céu e inferno. Porque tem gente que vive como se não existisse essas coisas. Ah, pastor, nem fale de coisa ruim que faz mal para mim. Nem fale do capeta, do capiroto, coisa ruim no janho. Os 7 estrelas, 7 flechas, sei lá o que você quiser chamar coisa ruim. O diabo. Existe céu e existe inferno. Se você não crê no inferno, deixa eu te dizer algo, você está com um problema. Porque a vida não é justa e pessoas más se saem bem nessa vida. Mas haverá um acerto de contas. Haverá um tribunal final. É isso que a Bíblia ensina. Uma pessoa, por exemplo, como Hitler, vai se sair bem? Mata milhões de pessoas e permanece impune assim mesmo? O que você acha? Deus não é apenas um Deus de amor, mas Deus é um Deus de justiça. E um dia Ele vai mostrar a sua posição final, qual que é o veredito final dele, a respeito de cada um de nós. E a Bíblia diz que Ele vai nos chamar para uma prestação de contas. E todos nós seremos chamados para isso. Todos nós, todo habitante que viveu nessa terra, do primeiro de Adão até o último ser que viveu nessa terra, ser humano, ele vai prestar contas por todas as pessoas que ele feriu, que ele machucou. Eu um dia terei que prestar contas por aqueles que eu feri. E é por isso que eu e você precisamos de salvação. Não é só dessa terra, não. Da vida dessa terra, de ter o que comer, de ter fartura, de ter paz. É dessa salvação que eu e você precisamos. É por isso que eu e você precisamos de Jesus na nossa vida. É por isso que você precisa de Jesus na sua vida. Porque eu não vou conseguir fazer isso, ser aprovado nesse dia, pelo meu próprio mérito, pela minha própria bondade, pela minha própria inocência. Porque eu não sou bom o suficiente, e nem você. E se nós formos simplesmente para esse tribunal, vai chegar o dia que Ele vai nos condenar. Se nós formos batendo no peito, como diria os zagueiros da década de 50, 60 em Ponta Grossa, do operário ferroviário. Deixa com o Beck, que o Beck resolve. Bola pro mato que o jogo de campo. Vai se lascar. Vai queimar. Vai queimar. Mas amados, a vida não é justa. Mas um dia Deus vai acertar tudo isso. Deus vai dar a sua posição final. Então, quando você vê essas injustiças da vida, nós tentamos lutar pelo melhor para as pessoas aqui. Mas um dia as pessoas prestarão conta. E a minha sugestão é que você faça o que Deus manda fazer. Perdoe a pessoa e deixe que Deus cuide do resto. Perdoe a pessoa, mas ela vai ficar impune. Perdoe e deixe que a prestação de contas não é com você, é com o Senhor. Quem possui mais recursos, amados, você ou Deus? Quem pode fazer o melhor no final das contas, você ou Deus? Por isso, enquanto você espera em Deus, mesmo que você tenha razão, toda a razão, perdoe as pessoas que te feriram. Deixe-as livres e você vai ficar livre também. Amém? E depois de revelar a dor, liberar o ofensor, o próximo passo é você redirecionar a sua vida. Dar uma nova direção para a sua vida. Essa é a forma de você curar essas memórias inconscientes. Porque quando você se fixa em alguém, o seu ressentimento vai controlar você. E você vai fazer tudo para se vingar, para controlar. Isso controla você, o ódio, amargo, o ressentimento controla a pessoa. E aí você está preocupado com alguma coisa que a pessoa já esqueceu. Jó fez 3 coisas para redirecionar a sua vida. Em Jó 11, do versículo 13 ao 18, não vou ler todo o texto, só algumas partes. Jó 11, 13 ao 18. Diz assim: Jó, vire o seu coração para Deus. Vamos lá. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para Ele, vire o seu coração para Deus. Próximo versículo. Você andará de cabeça erguida e pura,
Se afastar das suas mãos o pecado e não permitir que a maldade habite em sua tenda. Outra versão fala, você andará de cabeça pura, de cabeça erguida e pura, firme e sem medo. Você não se lembrará dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas, que a gente esquece. Antes mesmo da psicologia existir, Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia, Jó dizia que há 3 passos para a cura interior. A primeira, conserte seu coração. Diga assim, conserte seu coração. É o primeiro passo. Ou seja, fazer a coisa certa, liberar o ofensor. Seja se você sentiu ou não sentiu, essa é a coisa certa a fazer. Hoje nós vamos fazer isso aqui. Não importa se você sente ou não, você vai liberar aquela pessoa que te magoou. Eu faço a coisa certa fazendo isso. Deixa aí, perdoe. A segunda coisa, aproxime-se de Deus. Convide Jesus para entrar no seu coração, para preencher esse vazio. Convide Jesus para te ajudar nesse perdão. Porque eu e você, nós não conseguimos fabricar perdão suficiente para liberar alguém. Se depender só da gente, a gente não vai. Por isso você precisa convidar Jesus para entrar e preenchê-lo com o perdão dele. E aí o perdão dele em você vai te ajudar a enfrentar essas dores. Não apenas do passado. Veja bem isso, amados. Você não consegue fabricar perdão suficiente para lidar com todas as dores do teu passado. Não tem como. Você precisa da ajuda de Deus. Também você não tem força para lidar com as dores que você vive hoje. Você precisa da ajuda dele. E deixa eu te dizer algo, profetizar algo. Você ainda terá muitas dores e sofrimentos na sua vida. Faz parte. É do pacote. Veio junto. E se você não tiver ele junto com você, você não saberá lidar com isso. Você precisa do perdão de Deus. A história conta de uma mulher chamada Corrie T. Boom. Era uma holandesa. E essa holandesa, senhora holandesa, ela escondeu centenas de judeus em seu apartamento para protegê-los dos nazistas na Segunda Guerra. Só que um dia, ela foi presa. E não somente os judeus foram mandados para o campo de concentração, como ela e toda a sua família. Toda a família dela foi morta no campo de concentração. E ela suportou, ela passou, ela sofreu abusos, ela foi torturada, todos os tipos de tortura, e ela venceu. Depois da guerra, um tempo depois, ela voltou a se encontrar com aqueles guardas que o torturaram nos campos de concentração, que abusaram dela, e ela os perdoou. Você não consegue fazer isso com o perdão humano. Tem que ser algo divino. Tem que ser com a ajuda do Senhor. Assim você alcança Deus e pede que Ele encha seu coração de perdão. Por isso, perdão é um processo. Não é um ato simples. Eu perdoei. Não, é um processo. Eu gosto da ideia de que perdão é uma cachoeira, né? Você está debaixo da cachoeira constantemente. Dessa cachoeira de perdão. E em terceiro lugar, encare esse mundo novo. Quando a gente está ferido, o nosso primeiro impulso é reagir, é se fechar. Nós se fechamos. Nunca mais vou permitir que alguém me machuque. Nunca mais eu vou permitir que alguém faça isso comigo. Nunca mais. E você vai estar apenas se ferindo se fizer isso. Você tem que enfrentar essas novas situações, esse novo mundo. Porque se você ficar sempre olhando para o teu passado, para aquilo que te machucou, permitir que isso defina a tua identidade, quem você é a mesma coisa que você dirigir o carro olhando para o retrovisor o tempo inteiro. Uma hora você vai bater. Pare de olhar para o passado. Você precisa enfrentar o seu futuro, retomar a sua vida. Não dê tanta importância onde você já esteve lá no passado, as coisas que você errou, que erraram com você, mas olhe a partir de agora para onde os teus pés estão indo, estão sendo direcionados, qual que é a tua direção. E você precisa dizer bem alto, eu não serei vítima nunca mais, porque eu não vou olhar para o passado, eu vou olhar para o meu futuro, e o meu futuro é com o Senhor. Foi isso que Jó fez nesses versículos 11, capítulo 11, 13 ao 18. Ele virou o coração dele para Deus, ergueu a cabeça
E falou assim: não se lembrará mais dos seus sofrimentos, que serão como águas passadas que a gente esquece. Águas passadas, memórias que possam até ser apagadas de repente, dores que serão aliviadas. Nós precisamos de cura. E se o texto diz que para fazer essas três coisas e enfrentar o futuro, então nós teremos as nossas memórias curadas, não apagadas, porque amnésia ninguém tem, né? Quer dizer, tem gente que tem. Como que eu vou fazer isso, pastor? Como que eu vou ter minhas memórias curadas? Aqui tem um princípio e eu encerro com isso. Você não pode opor-se aos teus sentimentos, mas você pode, diga comigo, substituí-los. Quanto mais você luta contra algo, mais você fica incrustado naquilo. É a lei da vida. O que você resiste, persiste. Se eu empurro, hein, Valcir? Se eu empurrar a mão do Valcir, empurre. Se eu empurro, eu vou empurrar. Alguma coisa vai acontecer, vai ter uma reação. Quanto mais eu lido com aquilo, mais aquilo ali fica. E eu vou empurrando ele, eu vou ficar até lá empurrando. Se você resiste, persiste. Agora, quando eu digo assim, não vou ficar ressentido, eu não vou mais lembrar disso, é sinal que o tempo todo você está falando, você está pensando. Sabe o que você tem que fazer? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mudar o canal mental. Como é que o pessoal diz aí? Tem uma expressão para isso. Mindset. Mudar o mindset. Porque você não estará forçando para fora da sua vista. Você vai estar enfocando em algo novo. E aquilo que você foca, você se torna. E antes de resistir simplesmente à dor, eu vou substituir por uma nova direção. Essa é a minha luta. Eu vou substituir por outra coisa em Deus. Se você fizer essas três coisas, eu creio, amados, você vai ser curado emocionalmente. Em nome de Jesus, amém? Quero te convidar a ficar em pé. Eu creio nisso. Três coisinhas simples. Repita comigo: consertar meu coração. Bem alto. Consertar meu coração. Aproximar-se de Deus. E encarar um mundo novo. Essas três coisas nos curam. Em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos nessa hora. Essa história de Jó termina feliz. Lá em Jó, no capítulo 42, versículo 12, diz assim: o Deus eterno abençoou a última parte da vida de Jó mais do que a primeira. A última parte da vida de Jó, amado, se tornou melhor que a primeira. E eu creio que Deus te trouxe aqui essa manhã. Você ligou o seu computador para ouvir isso, seu celular. Eu creio que Deus te trouxe aqui para dizer tudo isso para você. Deus está dizendo para você: você é importante, eu me preocupo com você. E o resto da sua vida vai ser melhor do que tem sido até hoje. Porque eu limparei todas as dores do seu passado. Quais as memórias dolorosas que você está escolhendo manter na tua memória? Feche seus olhos, não se distrai com nada agora. Quais as memórias dolorosas que estão na sua mente? Talvez foi alguma coisa dita por alguém. Talvez foi alguma coisa feita por alguém. Ou alguém que pensou algo a seu respeito e isso ainda dói em você. Talvez isso aconteça há muito tempo com você. Mas quando isso mexe na sua memória, às vezes fica esquecido lá, mas quando mexe na sua memória, dói tanto como se fosse hoje. Quem que é que você está dizendo? Sobre quem você tem falado? Eu não vou ser nunca mais como aquela pessoa. Eu nunca vou ser como aquela pessoa. Quem é essa pessoa? É o seu pai? Sua mãe?
um esposo, ex-esposo, um ex-companheiro, alguém que te machucou. Se você não os liberar, você vai ficar semelhante a eles. Porque o ressentimento, ele faz coisas estranhas conosco. Alguns aqui precisam perdoar seus pais. Todos nós temos pais imperfeitos. Mas tem filhos que foram feridos. Filhos que amam e odeiam os pais ao mesmo tempo. E quando é criança, é duro para a criança entender isso, né? Como é que é possível alguém amar e odiar ao mesmo tempo? Talvez você tenha dito, ou alguém diga assim: eu amo meu pai, mas por que ele está fazendo isso? Eu amo a minha mãe, mas por que ela disse isso? Talvez alguns desse lugar aqui, ou na internet, estão dizendo assim, alguns de vocês precisam perdoar um ex-cônjuge. Talvez eles fizeram com que a sua vida se tornasse miserável no passado. Mas isso foi no passado. Não permita que essas pessoas, que essas lembranças façam você se sentir miserável ainda hoje. Eles não podem mais te ferir, a não ser que você guarde alguma mágoa. Mas o ressentimento não vale a pena, é irracional, é inútil, é doentio. Para o seu próprio bem, perdoe e libere perdão. Essa manhã é manhã de Santa Ceia, Ceia do Senhor, melhor dizendo. E nós vamos celebrar ao Senhor. De coração livre. Talvez você diga: mas pastor, eu não posso perdoá-lo, eu não consigo perdoar. Por isso, você precisa de Jesus. É bem isso. Por isso Paulo, quando fala assim, quando formos tomar a ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Porque quando a gente se examina, nós vamos ver, e nós não conseguimos. Nós não temos poder em nós não temos em nós essa capacidade. Nós somos falhos, somos pecadores, nós não conseguimos perdoar. Por isso que você precisa de Jesus, porque você é imperfeito, porque você é falho. Por isso que a ceia fala assim: examine-se e coma. Examine-se, veja que você não consegue, mas tem alguém que te auxilia, e você precisa dele. E ele pode providenciar o poder para perdoar, que ninguém pode. Ele pode te dar isso. Ele pode curar sua dor, que ninguém consegue. Por isso, nós nos abrimos para ele, o autor e consumador da fé. Faça o que Jó disse: aproxime-se de Deus. Como você quer terminar os seus dias nessa terra? Ressentido ou livre? Ressentido, magoado, ofendido ou livre, liberto? Em Marcos 11:25 diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Nós vamos orar e você vai liberar perdão. Amém? Se tem alguma mágoa, algum ressentimento, você vai liberar. E enquanto isso, os irmãos vão estar servindo a ceia do Senhor também. E você vai segurar essa ceia lá. Eu quero que você participe dela lembrando disso. A ceia do Senhor é uma refeição memorial, em lembrança do que Ele fez. Ele te cura de todo o ressentimento. Ele te cura de toda dor, de toda mágoa, de toda tristeza. E nós faremos isso juntos, em nome do Senhor. Enquanto vocês distribuem, nós estaremos orando. Ore no seu lugar.